Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 de julho do ano de 2022. O calendário judaico é o ano 5782, é o dia 20 de Tammuz. Estamos aqui em A Tarde com a Torá. Seja bem-vindo, pois nós estamos aqui na nossa paraxá semanal, a porção do estudo da Torá da semana. E a paraxá da nossa semana é Pinhas. E nós estamos hoje no terceiro dia da semana, terça-feira, e nós estamos na nossa terceira leitura, a nossa terceira aliá. E nós estamos aí com 316 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E então, nós estamos aí no terceiro dia para o Shabat. Então, é uma preparação para o dia sagrado do Shabat. E nós estamos aí, então, para trazermos aqui os ensinamentos da Torá, as palavras dos nossos sábios, dos nossos mestres, bem como, essencialmente, o líder máximo da nossa geração, que é o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Então, para a graça sobre as nossas vidas e para a glória do nosso Deus, vamos aí então nos aplicarmos cada vez mais ao estudo da Torá, as 7 leis universais, o conhecimento do nosso Deus. Então, a palavra inicial do nosso Rebbe para hoje, ele nos fala da seguinte forma sobre Jerusalém, Yerushalayim. As pessoas querem fugir de onde estão para ir em busca de sua Jerusalém. Onde quer que você esteja ou o que quer que esteja fazendo aí, transforme isso numa Jerusalém. Ou seja, o que o nosso Rebbe quer nos ensinar aqui é o seguinte, é que na realidade as pessoas, independente do seu segmento religioso, elas têm aquela queda por Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel. Todos sabem que realmente o grande templo de Jerusalém, é onde realmente o único lugar em que Deus ele se revelou de forma especial e muito celestial. Por isso diz Crônicas, segundo a Crônica 7,14, onde Deus ele fala de forma bem clara, bem explícita, que os seus olhos estariam voltados para este lugar, o lugar que Deus escolheu para se fazer o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. E também fala que os seus olhos, além de estarem atentos para aquele lugar, os seus ouvidos também estarão atentos às preces, às orações daquele lugar. E principalmente com relação ao seu povo, o povo judeu. Então realmente o Eterno fala no sentido, sobre o convergir dos maus caminhos para o centro da vontade de Deus. Então por isso realmente é o lugar ímpar da revelação, manifestação divina que aconteceu. Então, todos os segmentos religiosos, todas as nações sabem realmente desse peso espiritual, por assim dizer, que paira sobre Jerusalém. Tanto é que as caravanas, múltiplas, milhares de caravanas anualmente se dirigem para Jerusalém, E também dentro de um aspecto mais, vamos dizer assim, no sentido de, entre aspas, eu quero fazer parte de Jerusalém, tem muitos também que procuram a conversão para o judaísmo, para poder ter essa conexão mais perto de Jerusalém, e etc. e tal. Também nós sabemos que dentro do campo, Benei Noach, os não-judeus, que abraçam a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, muitas vezes também, de uma certa forma, por assim dizer, ficam
embebidos ou embriagados, né, pela questão Jerusalém, né? Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele está nos falando aqui nesse ensinamento de hoje, na palavra inicial da nossa live, que as pessoas querem fugir de onde estão e querem ir para Jerusalém, né? Dentro daquele aspecto, mais perto de Deus, mais centralizados em Deus e etc. e tal. Porém, o que o nosso Rebbe Menahem Mendel está falando aqui é que não importa aonde você esteja, em qualquer lugar da face da terra, aonde você está, diz o nosso Rebbe, faça desse lugar onde você está uma Jerusalém. Ou seja, faça desse lugar onde você está um lugar em que Deus esteja presente, Jerusalém. Nesse sentido, o Rebbe está dizendo para cada um de nós que nós temos a capacidade, que nós temos condições de fazermos aonde estamos, entre aspas, a nossa Jerusalém. E nos dias de Mashiach, Jerusalém, que será o centro de tudo e de todos, então nós estaremos compartilhando nos dias de Mashiach realmente de Jerusalém, tanto no seu sentido geopolítico, dentro da própria geografia mundial, né? O centro do centro do centro e do centro das atenções de todo o universo. E Jerusalém se estenderá para os 4 ventos do nosso planeta, porque está escrito, Isaías fala isso, o profeta, que de Jerusalém sairá a palavra, a Torá, o ensinamento através de Mashiach para todas as nações. Não haverá um único lugar na face da terra que a palavra divina, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, não estarão presentes. Por isso fala, através dos profetas, né, que nesses dias de Mashiach, realmente a Torá, a palavra, a única e a verdadeira palavra divina, ela estará preenchendo toda a face da terra, assim como as águas preenchem o fundo dos mares, entendeu? Então, por isso, o momento é agora para nós, não judeus, Bnei Noach, começarmos a realmente a estender a dimensão de Jerusalém, aonde você está. Faça, como diz o nosso Rebbe, faça desse lugar onde você está, transforme-o em Jerusalém, um lugar da presença divina, ok? Então, por isso, nosso desafio, faça aí, aonde você está, a sua Jerusalém. Baruch Hashem, ok? Vamos lá então para o nosso Shalom da tarde, né? Para os nossos amados de Natanael Félix, lá de Itapecerica, Minas Gerais, a nossa querida Aparecida Fátima, aqui de Bauru, né? O casal, o Emerson Felipe da Silva e a sua esposa Débora Marciano, né? Aqui de Bauru, e é o casal, né? Emissário aqui em Bauru, no Jardim Silvestre 2, Baruch Hashem. O José Hélio Tavares, né, de Silveiras, interior de São Paulo. A Carla Maia, de Feira de Santana, Bahia. O Josélio Novaes, de São Luís, lá do Maranhão. Radames Nunes, de Boa Vista, Roraima. A Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, Portugal. Então a Elizabeth Lobo e toda a família, o nosso Shalom. A Áurea Lisboa e o seu esposo Ivan, lá de Belém do Pará. A Ana Emília, a Ana Paula Correia, o Roberto Peixoto, aqui de Garça e toda a família, a nossa região de Bauru aqui, Shalom. O Gustavo Mid,
lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O Joel Silva, 63, lá da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Juliano Oliveira Nascimento, de Campinas, região de São Paulo, né? Grande São Paulo aqui, próximo a São Paulo, melhor dizendo. O Davi Martiniano de Lima, o Silas Silva, lá de Rio Branco, no Acre. Silmara e o seu marido Tim Williams. Israel Finholdet Miller Silvesso, lá da cidade Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maria da Costa, Curitiba, Paraná. A Maria Cristina Triluza Cunha, João Vieira, a Kátia Zanobini, do Rio de Janeiro, a Salomé de Lima, o Carlos Alexandre de São Carlos, interior de São Paulo, a Elizabeth Soares Cardoso, da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, e a Miriam de Juste, lá de Suzano, né? Grande São Paulo também. Estamos aí, Geraldo Amanso, né? De Bonito, Pernambuco, né? Que banco é esse? Onde que você está vendo o banco aí, Geraldo Amanso? A nossa querida irmã, a Isabel Marmol Piso, lá de Franca, interior de São Paulo, juntamente com a Fátima, o Chico e seus familiares que estão ali na cidade de Franca, né? Temos também a nossa irmã Ana Cláudia, lá de Marília, nossa região. Aqui em Piragi nós temos a Maria Cristina, né, da Autoescola Pirajuí, né, juntamente com a sua filha Ana Luísa e o Leonardo e o Caio, né, na condução da Autoescola Pirajuí, também ali parte da nossa família. A Carol, né, a Ana Carolina e o João, lá em Bauru, também, né, lá na Ótica Oliveira, Baruch Hashem, e mais a clínica do João e a academia, Baruch Hashem, né? Então, shalom aí a toda a família Marmol, Baruch Hashem. Os nossos queridos lá de Marília, a Tatiana, o Marcelo, né? O Rogério, né? E os seus familiares, né? Que sejam aí para a glória de Hashem, a bênção do Eterno sobre as vossas vidas aí, Baruch Hashem. Temos aí a Luciana Rodrigues, de Marília, a Vânia Ivonete Maria da Silva, né, de Recife, Pernambuco, né? O Geraldo Amanso, né, está perguntando que banco é esse, né? Esse daí que está na descrição, Caixa Econômica Federal, tá bom, Geraldo? Desculpa aí não ter colocado o nome do banco, né? Caixa Econômica Federal aí, Baruch Hashem, desde já, né, que as misericórdias de Hashem sejam sobre ti, família, e bem-aventurado seja a vossa tzedaká, Baruch Hashem, né? Então, amados, nós estamos aí na nossa terceira leitura, que está no capítulo 26, a partir do versículo 52, até o capítulo 27 e o verso 5, né? Que é a nossa terceira leitura. Hoje aqui nós vamos ter aqui dentro desse aspecto aqui, né, no capítulo 27, né, aliás, do capítulo 26, né, do verso 52 até o verso 56, nós temos aí a questão da divisão da terra, o método, né, que é aplicado na divisão da terra. Depois do verso 57, né, até o verso 65, nós temos aí sobre a questão do censo dos levitas, né? Então nós vamos ver aí sobre a questão da contagem dos levitas. E no capítulo 27, né, do verso 1 até o verso 5, nós temos aí a reclamação das filhas de Tselofihad, né, que nós vamos ver também
no dia de hoje. Então, na primeira parte aqui, a divisão da terra, né? Nós temos aí a forma que a terra vai ser dividida, né? Então, nós vamos aí ver qual é o aspecto da divisão da terra, o relacionamento com Deus e o nosso relacionamento dentro desse aspecto pessoal, como comunidade e especificamente, não restam dúvidas, o povo judeu como nação para com Deus dentro desse aspecto aí, tá bom? A Valdeli Lima, lá de Piauí, shalom, shalom, Valdeli, a toda a família aí, ok? Então, Deus falou a Moshe dizendo, capítulo 26, a partir do versículo 52 do livro de Números, a nossa terceira leitura, ok? A Malu, lá do distrito de São Sebastião, Distrito Federal, né? Brasília também chegando por aí. O Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem. Deus falou a Moisés dizendo, você repartirá a terra como uma herança somente entre esses nomes que foram incluídos no censo, o censo que nós vimos ontem, né? Onde nós vimos aí na aliá de ontem, a respeito das 12 tribos, com referência às suas famílias, ok? Então, a herança, a terra, né, ela será repartida como uma herança entre estes nomes que foram incluídos no censo anterior. Para uma tribo grande, você dará uma herança maior, e para uma tribo pequena, você dará uma herança menor. Cada uma receberá uma herança de acordo com o seu censo. Você somente deve repartir a terra através de um sorteio, né? Eles a herdarão em porções divididas, de acordo com os nomes dos seus ancestrais tribais que saíram do Egito. Mesmo que um grupo seja numeroso ou pequeno, a sua herança da terra será distribuída por meio da boca do miraculoso sorteio falado. Então aqui até aqui nessa primeira parte aqui, versos 52 a 56, nós temos a divisão da terra. Então vejam bem que primeiramente nos fala sobre um sorteio. Então o nome das 12 tribos, elas seriam colocadas dentro de uma caixa, algo semelhante, e ali a terra sendo dividida, e então seria levado um sorteio, né? Por sorteio, purim, sorteios. Nós vemos aí que Deus ele fala para Moshe que uma tribo maior receberá uma porção maior, uma menor, uma tribo menor, uma porção menor. Mas todos são colocados dentro de um invólucro lá, um saco ou uma caixa, e vai ser feito um sorteio. E como pode uma tribo grande, de repente, ser sorteada para uma porção de terra pequena? Mas é que está o detalhe, segundo os nossos sábios, né? Que eles nos comentam sobre essa questão. É que é para todos verem como que Deus conduz as coisas. Deus ele dá uma ordem para fazer assim. Se as pessoas se colocam em obediência àquilo que Deus está estipulando, Deus vai tomar a providência para fazer as coisas concorrerem para o bem e para o shalom daqueles que amam e confiam em Deus. Entendeu? Então, nesse aspecto aí, independe sobre a questão do sorteio em si. Deus falou claramente para Moshe que a tribo maior vai receber uma porção maior, a menor uma menor, etc. e tal, e assim sucessivamente. Ou seja, quando todos se colocam em submissão à vontade divina, e na sequência Deus fala, farás um sorteio. E aí então o nome das tribos são colocadas dentro desse recipiente, e ali será feito o sorteio. Terra, porção A, tribo tal.
é naquela porção que você vai levar toda a sua tribo com as suas famílias, e ali vocês vão se instalar. E vai em frente, segue em frente aí e vão se estabelecer. E assim sucessivamente. Então as coisas foram divididas por sorteio de forma adequada, de forma correta, como o próprio Deus estabeleceu. Por quê? Porque Moshe se colocou em obediência à vontade divina e o povo se submeteu à vontade divina. E diante de todos o sorteio foi feito e assim realmente as coisas fluíram normalmente. Segundo os ensinamentos racídicos, os nossos mestres, eles nos falam que, embora a lei judaica obrigue cada pessoa a observar todas as mitzvot, existe sempre ao menos uma mitzvah em particular a qual sua alma está mais conectada, segundo o Talmud Shabbat 118b. De acordo com o pensamento racídico, este conceito é aludido pelo fato de que a terra foi repartida através de sorteio, sugerindo que a missão primordial da nossa vida, a sua herança espiritual, foi predestinada a ela nas alturas e não a escolha nesta questão. Ou seja, aquele sorteio ali já estava determinado nas alturas, nas regiões celestiais. Desta forma aqui, o que está colocando aqui os nossos mestres do ensinamento racídico é que as pessoas se colocando em obediência à vontade divina, aquilo que foi estabelecido nas regiões celestiais vai descer e vai se concretizar, vai se materializar na vida da pessoa, na família da pessoa, na comunidade que ela faz parte, na tribo, na sua cidade, no seu país e assim sucessivamente. O que precisa é cada um se colocar em marcha, em frente, sem para a direita, sem sair para a esquerda, em frente. Não importa se você tem os seus altos e baixos, o importante é você sempre seguir em frente. Não se rebelando contra Deus, os seus altos e baixos é uma questão na sua transição de vida, saindo cada vez mais do seu eu, do seu ego, do seu egocentrismo e cada vez mais se estabelecendo na vontade divina. Então Deus vai fazendo a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa e Deus faz a dele. E sem sombra de dúvidas, o que ele estabeleceu para cada um de nós nas regiões celestiais, ele o fará acontecer. Ah, mas não aconteceu nada na minha vida. Então corra, se apresse em fazer a vontade divina. Você está perdendo tempo. Ah, eu não vejo nada acontecer na minha vida de diferente. Muito pelo contrário, depois que eu decidi seguir o caminho Benei Noah, com o estudo da Torá, 7 leis universais, as preces diárias, né? a minha techuvá diária, a minha de Sedaká, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Toda mudança é difícil. Todo princípio de um novo caminhar, de um novo projeto, ele não é fácil. Como que se constrói uma casa ou um edifício? Primeiramente se escolhe o quê? O terreno. Aquele terreno é um terreno selvagem. Está ali uma vegetação, tem que tirar aquela vegetação, depois tem que fazer o estudo da terra, depois tem que fazer a planagem da terra, a terraplanagem, né? E depois começar a fincar o quê? Fincar os seus alicerces, as colunas de concreto, né? Para que a casa ou edifício que vai ser construído ali seja muito bem solidificada, firmada no alicerce. Depois que o edifício está pronto, todo mundo fala que bonito, não é isso? Mas só que para chegar nos seus finalmente,
a luta não foi fácil, o trabalho foi difícil. Então é assim. Eu não estou vendo nada diferente. Então corra, se apresse em se enquadrar cada vez mais no centro da vontade divina, para que Deus estabeleça aquilo que Ele te determinou como herança, bênção sobre a tua vida, venha se materializar aqui e agora, ok? Então, vai em frente. A razão pela qual a alma da pessoa, aqui nós vamos entrar no item muito importante, né? Quem já ouviu vai reviver este ensinamento, quem nunca ouviu vai ouvir pela primeira vez, mas não se apavore não, tá bom? Vai com calma, né? A sua mente poderá entrar a 1000 por hora, poderá entrar a 1000 por hora, não tem problema algum, mas vá com calma, não tire avaliações precipitadas, né? Mas procure em Deus, caso não entenda, obviamente, a sabedoria que vem de Deus para poder cada vez mais compreender esta realidade que nós vamos entrar aqui, ok? Baruch Hashem. O Charles Ferreira, da cidade de Paulista, lá em Pernambuco, né? Então, ao Charles Ferreira e a sua família, o nosso shalom aqui. Então, vejam bem, dentro desse aspecto, na nossa questão do nosso compromisso com Deus, de fazermos e estabelecermos cada vez mais a vontade divina nos quadrantes da terra, e a nossa porção de terra que Ele dividiu, né, para que nós possamos estar aí trazendo a unidade, a unicidade de Hashem, a presença divina, a sua Shekhinah, né, e fazer desse nosso pedaço de chão aonde estamos, aonde você está, a sua Jerusalém, ok? Então aqui diz assim: a razão pela qual a alma da pessoa tem uma afinidade em particular com a sua mitzvah especial, a sua missão especial, o seu mandamento especial, é porque cada alma é uma faísca da alma geral que pertencia a Adão. E dependendo do seu lugar original dentro da alma de Adão, ela terá caminho espiritual distinto. Consequentemente, por meio do cumprimento de sua mitzvah especial, a pessoa torna-se espiritualmente realizada, o que lhe dará entusiasmo adicional na observância de todas as outras mitzvot também, de todos os outros mandamentos também. Bom, afinidade em particular com a nossa mitzvah especial, ou seja, o nosso mandamento especial ou a nossa missão especial. Essa afinidade, ela tem tudo a ver com a origem da nossa alma. Esta é a questão. Você não caiu de paraquedas aqui. Você não é um ser insignificante. Você tem uma alma, e esta alma, ela é eterna. Mas a origem dela é necessário você conhecer, é necessário você saber. Primeiramente, toda alma, ela tem origem em Deus. É Deus que criou toda a alma. Ok? Tranquilo, até aí, né? Agora, aqui os nossos sábios, que traz para nós os ensinamentos da Hassidut, eles falam que toda alma, ou seja, todas as almas, elas pertenciam a Adão, a alma de Adão, chamado de Adam Kadmon, o grande Adão. Ou seja, todas as almas, elas existiam numa única alma, a alma de Adão. Mas esta alma de Adão,
como dizem os nossos sábios, ela foi realmente dividida, subdividida, ela compartilhou-se nos milhões e bilhões de almas, desde que Adão, o primeiro homem, se materializou. Até então, desde esse ponto até aqui e até as almas que existirão, que estarão se revelando pela frente afora vai, através do nascimento, né? Todas estas almas, elas estavam no primeiro plano, espiritualmente, elas estavam todas em uma única alma, a alma de Adão. Com a materialização de Adão, o primeiro homem, então esta alma de Adão, ela se fragmentou e ela então foi dividida em bilhões e bilhões e bilhões de fragmentos chamadas almas. Então é nesse aspecto aqui que o ensinamento racídico traz para nós que, independente de quem quer que seja, todos têm uma missão especial. Aí alguém diz, eu não sei qual é a minha missão especial. Daqui a pouco os nossos mestres vão responder e nós vamos apenas retransmitir. Mas aguarde. Fica tranquilo. Absorva primeiramente que você é um fragmento da alma de Adão. Dentro desse sentido, eles dizem assim, os nossos mestres, dependendo do seu lugar original, dentro da alma de Adão, ela terá caminho espiritual distinto. Na realidade, os nossos mestres falam que cada vida tem um aspecto ímpar, distinto de todos os outros bilhões. A sua missão é especial. Às vezes você pode dizer assim, ou pensar, ou às vezes até analisar, mas fulano de tal, ele faz a mesma coisa que Beltrano. Não, não faz a mesma coisa. Cada um faz, pode até parecer, né, que é a mesma coisa, mas não é, porque cada um tem um diferencial. Cada pessoa que tem a sua alma, ou seja, cada alma que tem uma kelipá, chamada corpo humano, cada um tem uma missão especial. Você pode falar, por exemplo, né, um exemplo simples, né? Você pode falar, por exemplo, papai, mamãe. Todo mundo fala papai e mamãe, sim, mas cada um fala de uma forma diferente. Cada um tem uma conotação diferente, um timbre de voz diferente, um sentimento de alma diferente. Todos falam papai e mamãe, por exemplo, mas cada um tem o seu aspecto ímpar de falar. A palavra é igual, a expressão ela é diferente. Por mais que possa parecer igual, dois irmãos falando a mesma coisa para o seu papai e para a sua mamãe. Mas o pai e a mãe sabem muito bem o timbre de cada um. Sabe exatamente o significado de cada filho que está dizendo papai e mamãe. Ou seja, isso é um simples exemplo para mostrar que cada vida tem uma missão especial. Nós podemos somar, nós podemos nos unir, nós podemos formar comunidades e etc e tal. Mas nós mesmos, ao mesmo tempo fazendo parte de um corpo, como Benei Noach, né, nos quadrantes do nosso planeta, mas nós estamos somando forças e energias para cumprir uma missão suprema, que é o quê?
transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Baruch Hashem. Mas mesmo somando, nós não somos divididos e nem subdivididos, mas nós estamos no mesmo Espírito de Hashem para realizar essa tarefa suprema. Mas cada um tem o seu jeito de fazer. Mas nós não somos simplesmente separados. Cada um faz o que quer, do jeito que bem entender. Não, nós fazemos parte de uma unidade, de um corpo espiritual chamado Benei Noach, filhos de Noé. Então é por isso que nós não podemos ser pessoas, não, eu tenho o meu jeito, eu vou ficar no meu canto, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu penso, eu aprendi assim, eu vou fazer assim, né? Quando a gente pergunta para uma pessoa assim, qual é o rabino que você segue? Então, quando a pessoa ela é individualista e ela está no campo do seu egocentrismo, né? O eu sei, eu sou bom, eu faço do meu jeito, eu não preciso de rabino. Cai fora, não perca tempo com essa pessoa. Quando alguém diz assim, ó, eu não preciso de rabino, sai fora. É um farfalhão. É uma pessoa que está no seu poste de auto-idolatria. E você vai perder tempo. Não perca tempo. Beleza. Segue o teu caminho que eu vou seguir o meu. Eu tenho um rabino a seguir. Por isso a sabedoria dos nossos sábios procure um rabino e sigam. E o monoteísmo autêntico e verdadeiro com fundamento judaico e orientação rabínica é esse que nós precisamos estar. Então, quem é o teu rabino? O nosso rabino é Yaakov Geranstadt, o líder dos Benei Noach Brasil, desde 2012, que está aí com aprovação realmente do rabinato de Israel, dos Estados Unidos, reconhecido dessa forma. Então, esse é o nosso andar, esse é o nosso caminho. Então, nós estamos conectados com a nossa origem, a alma de Adão, que era a grande alma, que foi fragmentada em bilhões e bilhões de almas. Mas qual é a nossa fonte essencial de origem? Deus. E qual a orientação que ele nos dá? É a orientação através da Torá e a orientação que nos dá através dos rabinos. Por isso, essa questão. Então, toda pessoa tem sim uma mitzvah especial, mas não para se isolar, ser independente. O braço, ele não vai poder dizer, eu não preciso do corpo e cai fora. Você viu algum braço andando sozinho por aí? Você viu alguma mão andando sozinha por aí? Você viu algum dedo andando sozinha por aí? Algum dedo andando sozinho por aí? Você já viu o pé falando alguma coisa? Então, quando as pessoas se colocam numa posição de eu sou independente, eu sou autossuficiente, eu sou o bambambam, é bola murcha. Ele pensa que sabe, não sabe. Ele pensa que é o tal, não é. É um pobre coitado. Então, por isso, nós não podemos estar no time dos pobres coitados, mas estarmos no time daqueles que têm missão especial e se colocam em comunhão, em união, em unidade com o corpo para realizar a tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, dentro desse aspecto, espiritualmente a pessoa é realizada, ela tem grande alegria e é adicionado na sua tarefa, na sua alma, né, esse entusiasmo, essa alegria para observar os demais mandamentos. A pergunta é, como uma pessoa descobre qual a sua mitzvah especial? Então aqui começa a resposta para essa questão, né, que muitos perguntam, né?
qual é a minha missão especial? E já perguntei para Deus e até agora não vi resposta, né? Então vamos ver se através dos nossos mestres começa a clarear essa ideia aí, ok? Então diz assim os nossos mestres do ensinamento racídico: não há solução simples. Bom, essa é a primeira questão. Tem gente que quer assim, ó, prato pronto. Quer assim, de bandeja, sem autossacrifício, sem buscar, quer que caia do céu. Então, não há solução simples. Entretanto, como a missão de uma pessoa na vida é centrada em torno de sua mitzvah especial, sua má inclinação agora que começa a realmente o bicho pegar. É agora que começa a feder, entendeu? Porque a alma animal está entrando na questão. E quando a alma animal se sente ameaçada, ela é que nem gambá. Ela exala fedor. Ela exala mau cheiro. Ela fica que nem porco espinho, se arrepia e joga espinho para todo lado. Por isso, não há solução simples, entendeu? Então, a sua má inclinação se oporá fortemente a esta mitzvah, o que pode dar à pessoa uma dica de qual é a sua missão especial. Então você precisa analisar qual é a minha missão especial. E aí você vai ver qual é, nas suas ações da sua vida do dia a dia, qual é o momento em que a sua má inclinação, Yetzer Hará, a sua alma animal, fica mais brava com você. Onde ela arrepia o pelo, como diz o outro, e realmente deixa você perturbado, deixa você aflito, parece que o coração vai sair pela boca fora, e ela traz sentimentos em que você possa até dizer assim: eu não sei por que eu estou perdendo meu tempo com isso, não vai virar nada mesmo. Esta pode ser uma das respostas, que aqui está a tua missão especial. É só você abre a cortina. Não deixe o Yetzer Hará, a má inclinação, continuar com a cortina na tua frente aqui, ó, sem enxergar nada. Abra a cortina. Ela vai se opor. Não, peraí, eu quero abrir a cortina. Não faça isso. Você vai perder seu tempo. O que é isso? Você vai se preocupar com uma coisa tão banal como esta? Para, tem coisa melhor e maior para você. Ela procura te enganar, te levar na lábia, no bico. Não, sai daí, vou abrir a cortina. O que tem por detrás dessa cortina? E você abre a cortina, a luz brilha, presença divina, e você vai identificar a tua missão especial, a tua mitzvah especial. Um exemplo aqui que os nossos mestres trazem para nós, como um exemplo, né? A divina providência inevitavelmente guiará a pessoa às circunstâncias propícias à observância da sua mitzvah especial, né? Então, a providência de Deus, ela sempre vai te fazer com que você esteja frente a frente com a sua missão especial. Remover o Yetzer Hará é um problema nosso. Resistir à má inclinação é um problema nosso, não de Deus. Deus, ele vai colocando de forma constante diante de nós a nossa missão especial, a nossa mitzvah especial. Só que é nós que temos que mover a cortina, tirar a cortina, remover a cortina, abrir a cortina. Ou seja, sai daí, Yetzer Hará, má inclinação.
eu quero contemplar o que Deus tem para mim. Então, a divina providência sempre está, sempre esteve e sempre estará colocando diante de nós a nossa missão especial. O exemplo que ele dá aqui é o seguinte: assim, se alguém é rico, presta atenção, assim, alguém é rico, por exemplo, é muito provável que a sua mitzvah especial seja dar caridade, fazer de tzedakah, fazer ofertas, dízimos, compartilhar herança e por aí afora vai. Ou seja, o exemplo que está dando aqui os nossos mestres do Hassidismo é para nortear os demais exemplos da nossa vida. Um outro exemplo que nós podemos colocar aqui. Às vezes você diz assim, meu Deus do céu, opa, chutei aqui o pedestal aqui. Às vezes você diz assim, meu Deus do céu, só aparece para mim pessoas com problemas, que vêm falar comigo dos seus problemas. Pô, não tem uma pessoa que chega para mim e fala assim, ó, vou te dar uma boa notícia. Mas assim, a pessoa chega e começa a falar assim, ô fulano, puxa vida, minha situação em casa tá assim, que não sei que lá, no meu trabalho. Então, meu Deus do céu, tem hora que eu acho que eu sou uma curva de rio, só aparece problema para mim, meu Deus do céu. Aí que está a questão. Às vezes é a tua missão especial você ser o ombro amigo das pessoas. Deus te capacitou com o dom de saber ouvir e saber aconselhar e levar à pessoa uma palavra de luz, de fé, de confiança, de esperança, de amor, de coragem para resistir a tais situações e ser uma pessoa vencedora. Então, às vezes, é exatamente essa tua missão especial. E você estará, dentro desse mesmo aspecto, você estará participando da missão, da tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Porque quando você consegue tirar uma pessoa do buraco, do abismo, da tristeza, da depressão, da desesperança, às vezes a pessoa chega para você e começa assim a falar sem mais sem menos de uma situação tão difícil difícil da vida dela, e aquela pessoa está chegando para você como último recurso. Ela poderá estar chegando com o seguinte pensamento: se essa pessoa me ouvir e me der realmente uma palavra em que eu possa fortalecer a minha vida, então eu vou mudar a minha vida. Mas ela pode também estar dizendo assim, se essa pessoa não me ouvir, não resta outro remédio. Eu vou pôr fim na minha vida, porque não vejo mais esperança nenhuma. Entendeu? Por isso, todas as almas, bilhões e bilhões de almas, elas estão conectadas com a alma de Adão Kadmon, o grande Adão. A primeira alma, né? Assim, por assim dizer, criada por Deus, e ali ele criou todas as almas em Adão. Com a questão desta alma ser fragmentada, ela foi dividida em bilhões e bilhões de almas. Mas nós temos a nossa conexão com a alma de Adão, que a alma de Adão, ela está conectada com a fonte essencial das nossas vidas, Deus. Então, qual é a minha missão especial? Você pergunta. Demos aqui 2 exemplos para basear todas as demais questões da sua vida. Por isso, adentre a presença divina, posteriormente, uma outra visão sobre a tua missão especial. Nunca esqueça, você não pode viver
sobreviver e vencer sozinho. Você precisa estar conectado com o corpo, a comunidade, porque não há alma isolada. Não há alma que apareceu do nada. E encontre a sua missão essencial, sem ser um ermitão. Além de tudo que foi dito, cada pessoa em uma determinada geração terá uma mitzvah especial, de acordo com a época em que ela vive. Esta é a época que você está vivendo e esta é a palavra inicial do nosso Rebbe, Menachem Mendel. Aonde você está, com quem você está, com a comunidade que você está, comece a fazer a sua Jerusalém. E em nossos dias, esta é a obrigação de tornar conhecida e acreditar e ansiar pela vinda de Mashiach, visto que nossas almas foram colocadas aqui por providência divina como a última geração para os judeus do exílio, a última geração para os não-judeus, para ombro a ombro com o povo judeu, restaurar, corrigir as nações. Por isso, você está entre as nações para poder ser e fazer do seu pedaço de chão a sua Jerusalém, em unidade, em união com o corpo Benei-Noach, fazer realmente da presença divina, através da sua missão especial, fazer com que cada vez mais Deus seja revelado entre as nações, ok? Saindo dessa questão aqui, agora nós entramos, a divisão da terra, vamos ver a palavra final do nosso Rebbe ainda com a divisão da terra, mas temos aqui no capítulo 26, versos 57 até o verso 65, nós temos aí exatamente o censo dos levitas, Então o Eterno disse para Moshe que os levitas, eles não seriam contados junto com as 12 tribos, bem como também não receberiam nenhuma herança, nada, absolutamente nada, como herança da terra. É o que está no versículo 62, que fala, não receberam nenhuma herança de terra, juntamente com os filhos de Israel. Então a pergunta é, por que a tribo de Levi foi proibida de participar da distribuição da terra de Canaã? Então, a resposta bem simples e objetiva, que os nossos sábios trazem para nós é que, de fato, a tribo de Levi não mereceu uma porção da terra, porque eles foram separados para servir a Deus como seus ministros. Então, a tribo de Levi tinha a sua tarefa essencial, servir a Deus e o povo judeu, para que através deles, a tribo de Levi, os seus Kohanim, os seus sacerdotes, o Kohen Gadol, pudessem todo o povo judeu serem abençoados através dele, para com na história de Israel. Assim como também foram separados dos assuntos mundanos, ou seja, foram separados totalmente de qualquer coisa secular. O envolvimento deles no deserto, o tabernáculo, o Mishkan. Em Jerusalém, o Beit HaMikdash, o grande templo. Então eles estavam envolvidos 24 horas por dia, realmente com o serviço a Deus. Então 24 horas por dia eles estavam a serviço de Deus. Por isso que você vê aí em outros assuntos pertinentes a isso, fala sobre esse plantão. Quem estava de plantão? O sacerdote fulano de tal. Automaticamente com ele tinha a equipe de sacerdotes que estava ali de plantão naquele período, naquele dia, naquela semana, etc. e tal, ok? Então, por causa disso daí mesmo, porque eles precisavam ficar 24 horas por dia a serviço de Deus, em prol
do povo judeu. Então, não tinha tempo para gastar com coisas seculares, ok? Por isso, realmente não receberam nada dentro desse aspecto aqui. Porém, os nossos mestres, né, entre eles Rambam, Maimônides, fala que nos dias de Mashiach, a tribo de Levi receberá uma porção de terra também. Né? O que isso significa? Que nos dias de Mashiach, a terra de Israel não terá espaço para não-judeus. Por quê? Porque a terra de Israel ela será, nos dias de Mashiach, dividido, como foi ali nos dias de Yehoshua, Josué, será dividida entre as 13 tribos de Israel. Porque aí a tribo de Levi também terá uma parte de uma porção da terra. Então, os não-judeus que estão na terra de Israel nos dias de Mashiach, eles automaticamente retornarão às suas pátrias, retornarão aos seus países, retornarão ao convívio na sua nação específica, né? E de Jerusalém, como sairá a Torá, a palavra divina, então as nações não ficarão órfãos, não ficarão sem mestre, não ficarão sem a bênção divina, porque de Jerusalém partirá todas as bênçãos para as nações, através dos dias de Mashiach, ok? E também as nações, principalmente nas 3 grandes festas, né? Que é Pesach, Sukkot e Shavuot, né? Estarão enviando os seus emissários para participarem das 3 grandes peregrinações das festividades em Jerusalém. Ou seja, as nações estarão sendo regidas por um único rei, o rei Mashiach, que é da descendência de Judá, de David, etc. e tal. Nascido de um pai e de uma mãe, normalmente, né? O nascimento natural, né? Através da concepção de um homem e de uma mulher, né? O Mashiach, que não é Deus e nem Salvador, ok? Ele é ungido de Deus para ser um instrumento de Deus nos dias da era messiânica para corrigir os 4 reinos. Só Deus, o Criador, é Deus e Salvador. Não tem ninguém comparado a ele para ser Deus e Salvador. Só o soberano é Deus e Salvador. Ok? Então, nesse aspecto aí, nós teremos aí, sem sombra de dúvidas, os dias de Mashiach, as coisas ficando no seu devido lugar. Por isso que a tribo de Levi não recebeu neste presente tempo, né, nenhuma parte de herança da terra e nem do despojos das guerras que ali aconteciam. Ok? Bom, Baruch Hashem. A partir do capítulo 27, nós temos aí a reclamação das filhas de Tselofihad, né? Então aqui as filhas da tribo, aliás, as filhas de Tselofihad, elas vão à presença de Moshe para reclamar uma porção da terra. Dai-nos uma porção de terra. E é interessante aqui que os nossos sábios trazem que as filhas de Tselofihad, né, elas foram exatamente reclamar uma porção de terra, diferente dos 10 espias, que trouxeram um relatório negativo há quase 40 anos atrás. Os 10 espias não quiseram uma porção de terra, e aqui elas estão requerendo uma porção de terra. Então, as filhas de Tselofihad, né, capítulo 27, aí, versos 1 e 2, né, principalmente verso 1, melhor dizendo, diz: as filhas de Tselofihad
o filho de Hefer, que era filho de Gilad, que era filho de Mahir, que era filho de Menashe. Portanto, elas eram da tribo de Menashe. Ok? E Menashe, filho de José. Seus nomes eram Morlá, Noá, Roglá, Milcá e Tirtzá. Eram 5 as filhas de Tselofihad, ok? E elas foram requerer a Moshe: dai-nos uma porção de terra, porque o nosso pai, né? Verso 3, nosso pai morreu no deserto, e ele não fazia parte do grupo que se rebelou contra Deus, nem fazia parte da assembleia de Korah, mas ele morreu devido ao seu próprio pecado. Ele não tinha filhos. Então, para identificarmos realmente quem é Tselofihad, você dá uma retornada no capítulo 15, aqui de Números, Bamidbar, né? No capítulo 15, vamos retornar lá um pouquinho para falarmos da forma que está escrita, né? Então, aqui. No capítulo 15, no verso 32, vamos lá, estamos chegando, hein? Estamos chegando. No capítulo 15, no verso 32, nós temos aí a primeira profanação do Shabat. Então, a partir do versículo 32 do capítulo 15. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, no segundo Shabat que eles observavam, eles encontraram um homem recolhendo gravetos no dia de Shabat, né? Então, aquele que o encontraram recolhendo gravetos, o avisaram que ele não devia fazer isso, e quando ele insistiu em continuar, eles o levaram diante de Moshe e Arão, e diante da congregação inteira. Eles o colocaram sob custódia, visto que não havia sido especificado qual tipo de pena de morte deveria ser aplicado nesse caso. Então Deus disse a Moshe: o homem deve ser morto, a congregação inteira deve apedrejá-lo fora do acampamento. Ainda assim toda a congregação o levou para fora do acampamento e o abateu até a morte, com pedras, como Deus ordenou a Moshe fazer. Então, quem era o pai das 5 mulheres que foram requerer, né, a Moshe uma porção de terra? Este homem que estava recolhendo os gravetos, né, a lenha, no dia de Shabat. O seu nome, segundo os nossos sábios falam, ele era Tselofihad. Por isso que está escrito aqui no texto que nós estamos lendo, na Aliá de hoje, que ele morreu por causa dos seus pecados, do seu próprio pecado. Ele não fez parte do grupo que se rebelou contra Deus, os 10 espiões, que não se rebelou, que não fez parte da assembleia de Korah, que desafiou Deus, Moshe e Arão, mas simplesmente ele morreu devido ao seu próprio pecado. Capítulo 27 de Números e o verso aqui de número 3, que nós acabamos de ler novamente. Então os nossos sábios trazem aqui: por que elas eram órfãs do pai? Porque se contava pela cabeça do pai a questão do direito à terra. Por causa disso, de Tselofihad, aquele que foi pego pegando lenha no dia de Shabat. Só para concluir essa parte, né? Amanhã vamos continuar com a questão das filhas de Tselofihad, né? Que hoje nós só começamos, tem a conclusão na Aliá de amanhã, né? Então, por que Tselofihad ele foi considerado um justo?
Ele foi considerado um justo porque ele viu que o povo, o povo judeu, ele iria transgredir o Shabat. E isso poderia acarretar uma maldição muito grande sobre todo o povo. Então o que ele fez? Então ele foi e mostrou pela ação quão prejudicial e quão mortal poderia ser a violação do Shabat. Então ele foi voluntariamente pegar da lenha, mesmo sendo advertido, ele continuou pegando a lenha. Ele foi levado perante Moshe, Moshe consultou a Deus e Deus falou qual era a sentença de morte. Ou seja, Tessilofihad, ele foi considerado um justo porque ele mostrou pelo seu alto sacrifício o perigo que o povo judeu estava correndo se violasse o dia do Shabat. Por isso que o não judeu, ele não pode guardar o Shabat. Porque a violação do Shabat, ele tem a pena capital. O não judeu não pode guardar o Shabat porque ele não foi preparado, ele não nasceu como um judeu e ele não cresceu como um judeu dentro realmente do conhecimento e da verdade sobre tudo aquilo que está na Torá, 100% aquilo que é aplicado dos 613 mandamentos para um judeu. Então o judeu religioso que obedece em guardar o Shabat, ele tem 39 leis proibitivas. Ou seja, 39 leis para não fazer no dia do Shabat. Então, por isso, simplesmente por assim dizer, ele não acende luz, ele não acende fogo, ele não acende nenhum tipo de aparelho eletrônico e companhia limitada, elétrica, etc. e tal. Certo? Ele não anda mais do que 1 quilômetro, né? O máximo é 900 metros, por assim, numa metragem, por assim dizer. Certo? E outras questões mais, ele não aponta lápis, não pega caneta, não escreve, não manipula um móvel de um lugar para o outro no dia do Shabat e assim sucessivamente. São 39 leis proibitivas. Enquanto que o não judeu, ele honra o Shabat, lembra do Shabat, ele honra o Shabat. E nesse aspecto, ele vai continuar as suas atividades seculares normalmente, como não judeu, mas em conexão de uma forma mais singela, mais sublime, mais espiritual, reconhecendo que no dia de Shabat, que há um só Criador e que só há um poder que rege todas as coisas, mesmo ele lembrando e honrando o Shabat e seguindo as suas atividades seculares. Ele presta honra ao Shabat e ele presta honra a Deus, o único Criador e o único poder que de fato faz todas as coisas. Ok? Então, é dentro desse aspecto aqui. Por isso, o pai das 5 mulheres de nome Tselofihad foi considerado um justo. E agora aqui, elas consultam Moshe, requerem de Moshe: nós queremos uma porção de terra. Nosso pai, ele faleceu por causa do seu pecado, a lenha no dia do Shabat. Ele não fez parte de nenhuma rebelião. Isso é importante você saber. Ele não fez parte de nenhuma rebelião. No Shabat, quando ele foi pegar as lenhas, ele não estava se rebelando contra Deus. Ele foi mostrar no alto sacrifício para todo o povo o perigo que eles estavam correndo ao violar o Shabat. Entendeu? E a palavra final do nosso Rebbe, amanhã vamos continuar com as 5 mulheres, filhas de Tselofihad, ok? A nossa tripla relação com Deus. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel,
ele nos fala que a terra será dividida entre aqueles que foi contado naquele censo de ontem. Então a terra de Israel ela foi dividida entre o povo judeu de 3 formas. Primeira, de acordo com a população, ou seja, quanto mais populosa fosse a tribo, maior seria a porção de terra que ela receberia. Segundo, por sorteio, no qual se determinava a área a ser entregue a cada tribo. E a terceira, por herança, através da qual as propriedades dos pais eram transferidas a seus filhos. Esses 3 métodos refletem as distintas facetas da nossa relação com Deus. Primeiro, estamos conectados com Ele por uma relação de serviço e recompensa. Isso reflete a divisão lógica da terra em função da população, que é a primeira questão lá. Segundo, fomos eleitos por Deus para sermos o seu povo, independentemente de quão bem cumpramos com a nossa parte na relação contratual com Ele. E isso reflete a divisão da terra por sorteio, que não é ditado pela lógica. E a terceira, estamos conectados com Deus porque somos uma parte dele, por conseguinte, ele não necessita sequer nos eleger. Isso reflete a divisão da terra por herança, porque um herdeiro recebe a herança dos seus pais de maneira automática. Não tem que fazer algo para ganhá-la, assim como tampouco o seu pai necessita nomeá-lo como o seu herdeiro. Então não restam dúvidas que nós estamos falando aqui de forma 100% do ponto de vista Deus e o povo judeu. Ok? Todos esses métodos, essa tripla relação com Deus, certo? O exemplo que nós precisamos seguir. E por isso, como diz o profeta, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, é onde nós precisamos estar aprendendo como nós precisamos estar aí colocando a nossa vida prática no serviço a Deus no nosso dia a dia. Então, as 3 facetas da nossa relação com Deus são todas importantes. Não se separa uma coisa da outra. No futuro messiânico, a nossa relação de herança com Ele será a primordial. É este aspecto da nossa relação com Deus que devemos enfatizar mais hoje em dia, à medida que nos preparamos para a iminente redenção messiânica. Ou seja, como Mashiach ele pode se revelar a qualquer momento mesmo, nós precisamos estar enfatizando todos esses aspectos aqui. Obviamente, dentro dessa tripla relação com Deus, dentro do aspecto 100% judeu com Deus, certo? Então isso daí é uma questão em que os rabinos estão aí, no seu dia a dia, trabalhando essa questão com o judeu sobre o aspecto da terra de Israel, certo? A divisão da terra de Israel, a redenção com Mashiach com relação à terra de Israel, as 13 tribos, certo? As 12 tribos, mais a 13ª, que é a tribo de Levi, que terá parte também numa porção de terra nos dias de Mashiach, certo? E os não-judeus que estiverem na terra de Israel retornarão às suas pátrias automaticamente, numa boa, sem conflito, sem nada. Os dias de Mashiach, eles estarão sendo consagrados numa perfeita harmonia e num verdadeiro shalom, ok? E aí, os não-judeus vão retornar às suas nações, etc e tal, cada um no seu quadrado, mas todos servindo o mesmo e o único Deus. Então são essas coisas que nós precisamos enfatizar nos nossos dias atuais. Por quê? Porque nós estamos vivendo a iminente redenção messiânica,
onde as coisas serão restauradas ao seu devido lugar. As filhas de Tselofihad, elas disseram: nós queremos a nossa parte. Não abrimos mão dela. O nosso pai não é vivo, mas ele não participou de nenhuma rebelião. Ele morreu por causa do seu próprio pecado. Então, aqueles que se rebelaram tiveram prejuízo na herança da terra. E elas estavam dizendo: nós temos direito. E como Moisés, ele não sabia como responder adequadamente, então Moisés, ele foi e buscou realmente a orientação divina, né? Então, amanhã nós vamos ver qual é a resposta de Deus a Moshe sobre esta questão. O que nós precisamos aprender com as 5 filhas de Tselofihad? Tem um ditado popular que diz assim: o que é teu, o bicho não come. Não é? Mas tem uma questão aí muito drástica. O que é teu, a herança que Deus tem para ti, ela é reservada para ti. E somente você é que pode jogar fora e desperdiçar. Então, o exemplo delas para nós é: a minha herança, eu quero e não abro mão dela. Por isso, a nossa missão especial, ela está conectada com a nossa herança eterna. Você quer abrir mão da redenção com Mashiach? Você quer abrir mão da tua herança no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna? Só você pode jogar fora, mais ninguém. A semelhança das filhas de Tselofihad, Moshe, nós queremos a nossa parte. Então, não abra mão daquilo que Deus, nas regiões celestiais, o maior de todos os presentes, redenção final com Mashiach e a vida eterna, não abra mão disso. Viva cada vez mais à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá e das 7 leis universais. Amanhã tem mais um pouco. Shalom, shalom. Até amanhã.